torce pra eu cair, mas eu confio em ti. O monstro do medo já se aproximou, a face da alegria quase se afastou, a voz da incerteza gritou pra eu fugir, mas eu confio em ti, só em ti. Vejo que meu dia não amanheceu, o sol da esperança de mim se escondeu, a noite fria de espera aumenta minha dor, mas eu confio em ti. Sei que minha fé está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver, mesmo em teu silêncio posso te ouvir, mas eu confio em ti. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Vejo que meu dia não amanheceu, o sol da esperança de mim se escondeu, a noite fria de espera aumenta minha dor, mas eu confio em ti. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver, mesmo em teu silêncio posso te ouvir, Senhor, eu confio em ti. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Não preciso ver pra que eu possa crer, nem de um milagre pra te adorar. Tudo que eu preciso é teu poder e amor. A fé é o que faz de mim um vencedor. Sei que a minha fé não está no receber, nem minha esperança no que eu possa ver, mesmo em teu silêncio posso te ouvir, Senhor, eu confio em ti, em ti. Amém. Bom dia a todos. E mais uma vez, um feliz sábado. Tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, mas tem muitos que já me conhecem. Eu sou Beatriz, né? Sou da igreja de Jacupiranga. E este ano fui convidada a ser anciã. Eu aceitei. Quem sou eu, né? Beatriz, uma pecadora miserável. Mas eu decidi ser de Jesus, andar com Jesus e pregar a mensagem de Jesus. Eu aceitei o convite de ser anciã.
E o pastor Sérgio, ele entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia vir aqui esta manhã para estudar com os irmãos a palavra de Deus. Eu estou ainda com um pouco de problema na voz, porque já faz quase uns 2 meses que eu fiquei com tosse, uma tossezinha chata, e era difícil até de falar. Mas eu estou melhorando, graças a Deus. Né? E a mensagem de hoje é finalmente face a face. Finalmente face a face. Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu vou contar algo que aconteceu em 2015. Em 2015. O meu pai, ele já tinha falecido, já faleceu já faz, se não me engano, até já passa de 40 anos, faz muito tempo. Eu tinha chegado aqui no estado de São Paulo e depois a minha mãe, ela faleceu. Também em 2015 ela já tinha falecido. Em abril de 2015, o meu irmão José da Cruz, ele entrou em contato comigo. Ele ligou para mim e falou: Bia, meu nome é Beatriz, né? Falou: Bia, você precisa mandar uma procuração para a gente vender um lote que a mamãe deixou aqui em Tanque Novo, Povoado Tanque Novo. Falei: tá bem. E eu fui tentar mandar a procuração. Fui em um cartório, fui em outro lugar, não consegui. Aí meu irmão José da Cruz falou assim: Bia, você vai ter que vir aqui, em Sergipe. Falei: o quê? Sim, você vai ter que vir. Por sorte que eu dei um jeito, consegui o dinheiro, né? E eu fui até Riachão do Dantas, né? Aí eu falei assim: peraí, tem um detalhe. A nossa mamãezinha, ela deixou um lote para os jovens da Igreja Católica. Esse lote, ela deixou para eles. Como que nós vamos vender? Aí meu irmão, ele falou para mim assim, deu um monte de desculpa e falou: você tem que vir. Aí, mas eu vou assinar, isso eu sou contra. Aí, mas como que eu vou ir contra vários irmãos? Eu não sei se aqui tem famílias grandes. A família de meu pai era grande, né? Tinha o Gracinho, já tinha falecido, e um outro também chamado Josefa. E vivo ainda tinha, porque meu pai era viúvo, e ele se casou com a minha mãe, e ainda tiveram, vivo ainda tinha no ano 2015, Maria, Sinira, Zé da Cruz, Aguilaré, Luizinho, Olímpio, depois eu, Beatriz, depois Isabete, Gisete, Lindinete e Bernadette. Como que eu ia ir contra todos eles? Diz para mim, como que eu ia ir? Mas eu tomei uma decisão: eu vou. Quem me conhece sabe que o Samuel não é meu único marido, eu tinha um outro marido. Infelizmente ele decidiu seguir o caminho dele e pediu o divórcio. Aí eu fui com esse que era meu marido, nós fomos, né? Eu falei assim: o dinheiro eu não quero para mim, eu não quero esse dinheiro. Eu vou assinar, mas esse dinheiro eu não quero. E é interessante que quando chegamos na cidade de Riachão do Dantas para assinar, todos assinamos, o meu irmão José da Cruz, a ambição dele já estava com dinheiro no bolso. Foi vendido por R$5.500, deu R$500 para cada um. Falei: esse dinheiro eu não quero para mim. Aí José da Cruz falou assim: nós vamos até a Praça da Matriz, onde tem uma árvore ali em frente da Igreja Católica, e lá eu vou entregar o dinheiro. Ainda bem que lá não é igual São Paulo, né? Em 2015 ele estava com R$5.500 no bolso, e ali ele dividiu entre todos ali, né? Aí eu decidi: esses R$500 eu não quero, eu vou trazer, sim, mas vou deixar na Igreja Central de Japiranga. E aí a igreja estava com um armário muito simples, já estragando, já de guardar o material da Santa Ceia. E eu então fui à loja, comprei um armário para guardar o material da Santa Ceia. O dinheiro não deu, completei, pedi para a zeladora receber, no dia que ela estivesse lá, ela recebeu, e infelizmente foi desse jeito. Mas antes de chegar lá, eu saí daqui com um verso em mente, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu pensei assim: eu vou levar a mensagem para meus irmãos, nós vamos estar todo mundo reunidos ali, todos eles reunidos, embaixo daquela árvore, né? E eu vou falar uns versos de cor, e eu vou falar para eles que esse Jesus que morreu, foi para o céu, veio aqui, sofreu por todos nós, foi crucificado, foi para o céu. E um dia ele vai voltar, e eu quero ir com eles. Aí eu falei o verso para eles de cor, né? João 14, 1-3. Eu falei para eles, assim: vocês querem ir para o céu também? Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar todo aquele que o aceita como seu Salvador. Antes de tirarmos foto ali,
falei para eles, aí alguns levantaram a mão, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Infelizmente, Zé da Cruz, ele faleceu, teve um infarto fulminante. A Guilherme teve um infarto também, e acabou morrendo, foi levado para o hospital, acabou falecendo. O ano passado, o Samuel e eu estivemos lá em julho, faz um ano, né? E Luizinho ainda estava vivo. Aí Luizinho acabou falecendo, setembro, outubro, ele faleceu também, né? E aí diminuiu a família, nossa família, né? Faleceu também minha irmã Tefinha, né? Chama Tefinha. No Covid faleceu um sobrinho, Leones, né? Mas graças a Deus em julho nós fomos lá visitar a família. Mas agora nós vamos abrir a palavra de Deus e antes disso vamos fazer mais uma oração? Grandioso Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez pelo Teu amor, pelos cuidados, pelo privilégio de estarmos aqui para juntos louvarmos e adorarmos o Teu santo nome. Amém. Aceita o nosso louvor, Senhor. Somos pessoas falhas, com defeito, pecadoras, mas nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. Pedimos, ó Pai, o entendimento da Tua palavra e o poder de Ti, Senhor, para vivermos de acordo com a Tua vontade. A palavra, a voz é nossa, mas a palavra é Tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João 14. Evangelho de João 14, de 1 a 3. Jesus disse assim para os seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não foras, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que maravilhoso. Que amor desse Jesus, né? Ele falou assim: eu vou para o céu. Eu vou, mas eu vou vir buscar vocês. Porque o meu amor por vocês é muito grande. Então eu vou lá preparar um lugar. Mas Jesus falou assim: eu vou preparar um lugar na casa do Pai. Ele não falou assim: eu vou preparar um lugar lá onde nós moramos, onde o Pai mora, próximo. Não, ele falou assim: é na casa do Pai. Que maravilhoso. Na casa do Pai, onde cabe todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Eu vou levar vocês para lá, porque o amor que eu tenho por vocês é imenso. O amor que eu tenho pelo ser humano é imenso. Mas feliz aquele que se preparar para ir com Jesus, quando ele vier aqui buscar os seus servos, né? Que fonte de alegria, né, para os discípulos foi saber que tinha tal amigo no céu para interceder em seu lugar. Que alegria para os discípulos, saber que o Jesus maravilhoso está lá no céu intercedendo por eles. Agora, o céu estava relacionado com o conceito de Jesus a quem havia amado e reverenciado, muito mais do que todos os outros. Com quem havia conversado e viajado, em quem havia tocado, até mesmo no seu corpo ressuscitado. Quem lhe falara de esperança e trouxera conforto para o coração. O mesmo Senhor que fora levado de diante deles, dos seus olhos, enquanto ainda falava, de quem ainda recordava, até mesmo o tom da voz. Ao ver em volta sua nuvem, a nuvem de anjo. Então, que maravilhoso saber que aquele Jesus, aqueles andaram com ele, tocaram nele. Esse Jesus, ele lá no céu, ele está intercedendo pelos seus, pelo discípulo e por você e por mim. Amém. E por todos nós, né? Por todo aquele que aceita esse Jesus maravilhoso. E ele falou assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, verso 20. Certa vez o pastor estava pregando e falou assim, que para cada dia do ano tem uma palavra, a frase assim, que Deus fala assim: não temas. Eu estava fazendo meu ano bíblico, eu até parei, relaxo, né? A correria do dia a dia, a gente fala que é a correria. Eu li a Bíblia algumas vezes, umas 23 vezes eu já li, de Gênesis a Apocalipse. É maravilhoso ele fazer ano bíblico.
E eu anotei alguns versos. E dessa passagem, assim, que Jesus fala assim, não temas. Uma para cada dia, não temas. Quantos são o dia do ano? 365. Aí chegou então um espertinho, né? Falou, pastor, peraí, na saída. E quando o ano é bissexto? O pastor respondeu, de acordo com a Bíblia. Jesus falou assim, Mateus 28, verso 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Que maravilhoso, todos os dias, né? Eles tinham um evangelho para pregar. Os discípulos tinham um evangelho para pregar. Um Cristo em forma humana, um homem de dores, Cristo em humilhação, tomado por mãos ímpias e crucificado, Cristo ressurreto e assunto ao céu, introduzido à presença de Deus para ser o advogado do homem. Cristo a voltar, com poder e grande glória, nas nuvens do céu. Os discípulos que andaram com Jesus, viveram com Jesus, teve todo o tempo deles com Jesus, eles tinham essa mensagem a pregar. A mensagem de que esse Jesus que veio a este mundo, deixou os céus, e tem um hino que fala assim, ele deixou lá palácio de marfim, e veio aqui esse mundo escuro, cheio de dor e sofrimento, coisas horríveis. Quanta perseguição o diabo esteve perseguindo Jesus até o fim da vida dele, até a morte. E o discípulo tinha essa mensagem para pregar. Um Jesus que deixou o céu, veio aqui, sofreu, foi morto, foi pregado na cruz, ressuscitou, foi para o céu, e lá no céu ele está intercedendo por você e por mim. Ele tem essa mensagem, dizendo e que ele vai voltar, né? A gente estava vendo uma mensagem, até o moço que foi embora, que pena que foi embora, meus meninos teologando, né? Ele estava na minha classe da escola sabatina. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu vou pregar o evangelho, mas eu não sei falar difícil, coisa difícil. Eu Beatriz, não sei. Eu não sei falar difícil. Coisa simples mesmo. Às vezes fala até errado, né? Mas assim, nós devemos levar a mensagem da cruz com simplicidade. Que Jesus desceu do céu, veio aqui, sofreu por você e por mim, foi chicoteado, foi judiado, foi pregado na cruz, morreu, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar para nos buscar. Ele vai buscar todo aquele que o aceita como seu Salvador. Como seu Salvador. Então se cumprirá a promessa do próprio Senhor ao discípulo. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 3, que nós lemos aqui, né? A promessa da segunda vinda de Cristo deveria ser conservada sempre viva na mente de seus discípulos. O mesmo Jesus a quem vira subir ao céu virá outra vez para receber aos que na terra se entrega ao seu serviço. A mesma voz que lhe disse, estou convosco todos os dias até a consumação do século, em Mateus 28, 20, dar-lhe-eis as boas-vindas, a sua presença no reino celestial. Quando os filhos de Deus forem revestidos de imortalidade, vê-lo-ão como ele é. 1 João 3, verso 2. Nós, como seres humanos, pecadores, não conseguimos ver Jesus. Eu me lembro que Moisés, ele pediu para Deus, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. Eu quero te ver, Senhor. Aí Deus falou assim, não, você não pode me ver. Pode me ver a face, você não pode ver. Moisés, aquele que falava com Deus, Deus falava com ele falava com Deus. Não podia ver Deus, senão ele morria. A Bíblia diz que Deus escondeu Moisés e Moisés viu Deus pelas costas, né? Mas quando então os filhos de Deus forem revestidos de glória, não mais esse mundo, não mais esse corpo de pecado, podem ver Jesus, então, devem ver Jesus como ele é. Como ele é, ver face a face. Então, perante o trono, aceito no amado, todos os seus pecados terão sido apagados. Que maravilhoso. Sabe aquele pecado que você fala assim, meu Deus, eu fui uma pecadora, um pecador. Eu fui longe demais, Senhor. Eu fiz coisas horríveis, Senhor. Mas Jesus fala assim, eu apaguei os seus pecados. Eu joguei lá na profundeza do mar. Por quê? Porque eu te amo. Você pediu perdão, eu apaguei. Estava escrito lá, o anjo relata.
Beatriz fez tal coisa errada, horrível, pecou. Mas quando eu me arrependi, quando eu chego aos pés de Jesus e peço perdão, Ele me apaga. E Ele diz que Ele joga lá na profundeza do mar. E Ele se esquece. Deus tem problema de esquecimento? Não, Ele não tem. Mas é como se você e eu não tivéssemos pecado. Qual é a profundeza do mar? Eu não sei. Eu já ouvi dizer que tem lugares que a profundeza do mar são de 3 mil metros, isso mesmo? 3 mil. Quanto que é? 11 mil. É muito fundo. Então, imagina, Deus fala assim, eu jogo lá. Que maravilhoso. Esse é o amor de Deus por você e por mim. Deslumbrante resplendor do trono de Deus fora o participante do sofrimento de Cristo, fora co-obreiro no seu plano da redenção. E com ele participar da alegria de ver pessoas salvas no reino de Deus. Para ali louvarem a Deus durante toda a eternidade. Que maravilhoso. Magnífica será a recompensa concedida quando os obreiros fiéis se reunirem em torno do trono de Deus e do Cordeiro. Quando João, o discípulo amado, aquele que andou com Jesus, né, que foi jogado na ilha de Pátimo, João, em seu estado mortal, contemplou a glória de Deus. Ele caiu como morto. João caiu como morto. Quando ele viu em visão a glória de Deus, o trono de Deus, a glória de Deus, ele caiu como morto. Porém, quando os filhos de Deus forem revestidos de imortalidade, vê-lo-ão como ele é. Como já falei aqui, 1 João 3, versículo 2. Vê então, se quiser conferir, pode conferir. Né? Vê Jesus como ele é, face a face. Face a face, como que nós cantamos, né? O rei, como rei do céu, quando Cristo veio à terra a primeira vez, veio em humildade e obscuridade. E sua vida aqui foi de sofrimento e pobreza. Em sua segunda vinda, tudo será mudado. Os homens não o verão como um prisioneiro rodeado pela turba, mas como o Rei do céu. Cristo virá em sua própria glória, na glória de seu Pai e na glória dos anjos. Milhões de milhões e milhares de milhares de anjos, os belos triunfantes filhos de Deus, possuidores de excelente amabilidade e glória, o escolherão em seu caminho. Em lugar de uma coroa de espinho, ele ostentará uma coroa de glória, uma coroa dentro de outra. Em lugar daquele velho manto de púrpura, envergará as vestes de inexcedível brancura, como nenhum lavandeiro na terra poderá alvejar. Né? Marcos 9, verso 13. E em seu manto e na coxa ele traz um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 16. A ideia de que não há um diabo literal é que haverá que haverá graça depois da volta de Cristo estão se tornando rapidamente fábulas populares. Você já ouviu alguém dizer que depois que Jesus voltar ainda vai haver graça? Tem uma religião que prega assim: imagina, depois que Jesus voltar, temos que pregar para as pessoas por aí ainda. Pregar o quê? A Bíblia diz que quando Jesus vier, a porta da graça já se fechou. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Mas as pessoas ainda, elas ficam ensinando que vai haver graça depois da volta de Jesus. Não vai haver graça, não tem, mas acabou. Quem está salvo, está salvo. Quem não está salvo, não tem mais jeito. Jesus está dando tanto tempo, tanta oportunidade, né? Eu me lembro que quando eu não conhecia a palavra de Deus, tá? Eu não sabia que existia um Deus, tá? Quando eu morava lá no Nordeste, lá em Sergipe, eu não sabia que existia a Bíblia. Eu não sabia que tem um Deus que te ama tanto, que nos ama tanto, que ama o ser humano de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Quem tinha que morrer era nós e não Jesus.
eu passei a estudar a Bíblia e eu aprendi a palavra de Deus. Eu aprendi que esse Deus, Ele nos ama com amor eterno, com amor eterno. E as pessoas, elas estão falando que vai haver graça, mas eu aprendi, e nós aprendemos, quando Jesus vier, não tem mais jeito, para aqueles que rejeitaram. Obrigada pela paciência. Eu ia falar algo e esqueci, mas já me lembrei. Depois dos 60 é assim, tá, queridos irmãos e irmãs? Quando você chega em 64 anos é assim. E aí as pessoas falavam assim, 1000 chegará e 2000 não passará. Tá? 1000 chegará e 2000 não passará. Daí eu pensei assim, quando chegar no ano 2000 eu não vou estar nem com 40 anos. Mas aí mais ou menos. Mas sabe, é uma coisa que você aprendeu e eu aprendi, nós aprendemos na palavra de Deus, e a cada 2000 anos acontece algo extraordinário. Extraordinário nesse mundo. Né? Lembramos que aconteceu a cada 2000 anos. Aconteceu o dilúvio. Depois de 2000 anos, 2000 anos aconteceu o dilúvio. Depois de 2000 anos, aconteceu o quê? A vida de Jesus, que veio aqui, nasceu, né? Cresceu, sofreu, morreu, foi crucificado, foi condenado, né? Como se fosse uma pessoa pecadora, morreu, ressuscitou, foi para o céu. E agora nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa, quando você estuda a palavra de Deus, e eu estudo também, nós não temos dúvida, os sinais estão se cumprindo. Eu estava lá no meu serviço, e daí o senhor, que é meu patrão, falou assim para um empregado do filho, né, que vem lá do Rio de Janeiro trabalhar em construção aqui. O filho do meu patrão é incrível, ele confia naquele homem. Aí quando ele estava lá, os dois, o doutor Roberto não estava no momento, e às vezes o doutor Roberto também come com ele, mas ele não estava no momento. Aí ele falou assim, o empregado do doutor Roberto, olha, lá Bolívia, né? Isso, me ajuda aí. O terremoto. Venezuela. Aqui perto do Brasil. Aconteceu um terremoto terrível. Quantas pessoas morreram? Quantas? Eu falei assim, são sinais do fim deste mundo. O fim deste mundo, a volta de Jesus é o fim deste mundo. Aí Vanderlei falou assim, que nada, esse mundo não tem fim. O fim mesmo é quando as pessoas morrem e vão se acabando. Eu falei, não, vai ter fim sim. Jesus vai voltar e a volta de Jesus é o fim deste mundo. Nós sabemos, né? As Escrituras declaram positivamente que o destino de cada pessoa está para sempre determinado por ocasião da vinda do Senhor. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. E o meu galardão vai estar comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Apocalipse 22, verso 11 e 12. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Quando o homem pecasse, causar uma eterna separação. Era isso que o inimigo queria. Deus criou o ser humano, ele deu livre-arbítrio, a Adão e Eva tinham livre-arbítrio, eles não foram criados como robô. Certa vez eu falei assim, seria bom que eu fosse como um robôzinho, pelo menos nunca teria pecado. Deus é maravilhoso. O amor dele é imenso, é tão imenso que ele deixa, você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Se você quiser Jesus, você faz, se você quiser Jesus, você aceita, se não quiser, você não aceita, a escolha é sua. Se quiser ir para o céu, a escolha é sua. Jesus não leva ninguém obrigado, porque o amor dele é maravilhoso. Nós temos livre-arbítrio, né? Então o inimigo queria fazer separação, né? Porém, chegamos a ficar em mais íntima comunhão com ele do que se nunca houvesse pecado. Que maravilhoso! O amor de Jesus é tão maravilhoso. Quando ele veio aqui e sofreu por você e por mim, se entregou, deu a vida por nós, o amor dele entre nós ficou tão íntimo como se nunca tivéssemos até pecado, né?
Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando-a mesmo ao mais alto céu. É o Filho do homem que partilha do trono do universo. É o Filho do homem cujo nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6. O Eu Sou, o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos, aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 9, versículo 26. Jesus não se envergonha de lhe chamar irmão. Hebreus 2, verso 11. Que maravilhoso. Ele não se envergonha. Nós somos irmãos. Jesus fala assim: você é meu irmão. Certa vez, falaram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, a tua procura. Ele falou: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele falou assim: vocês que estão aqui, vocês são irmão e mãe, né? Jesus não estava rejeitando a sua família, mas ele deixou bem claro que todo aquele que o aceita como seu Salvador é irmão e irmã em Cristo Jesus. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai. Achamos-se através dos séculos eternos, unidos à raça que ele, o Filho de Deus, redimiu. Que maravilhoso. Se você não acredita na mensagem de profecia, só para ler. Assim, se você não acredita na mensagem de profecia, que Ellen White foi uma profeta, eu acredito. Ela foi uma profeta de Deus. Eu vou usar minhas palavras. Assim, é como um telão bem grandão. Deus mostrava tudo para Ellen White. E ela então via e depois ela escrevia. Eu li no livro que um pastor, irmão, se não me engano, Antônio Gonçalves, ele tinha falado assim, que quando você vai a Jesus, você pede perdão, fala assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu falo: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu, Beatriz, eu pequei. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Em nome de Jesus eu peço, tenha misericórdia de mim. Ele fala assim 3 vezes. Deus mostrou para a sua serva: Pai, o meu sangue pela Beatriz. Pai, o meu sangue pela Beatriz. Pai, o meu sangue pela Beatriz. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que quando você peca, ele vai a Deus e fala assim: o meu sangue, por João, Maria, Pedro, Tiago, quem quer seja, o meu sangue, eu derramei o meu sangue por ele, por ela. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. As palmas de suas mãos trazem a cicatriz do ferimento que recebeu. Se somos maculados e feridos, se encontramos problemas que são difíceis de vencer, lembremos de quanto muito Cristo sofreu por nós. As palmas de Jesus, na mão de Jesus, eu não sei se exatamente na palma ou se aqui, porque poderia escapar nos pregos, né? Mas a cicatriz para sempre, ali para a eternidade, mostrando ali o amor dele pelo ser humano. Jesus assumiu a forma da humanidade com o objetivo de revelar ao homem um amor puro, altruísta, e nos ensina como amar uns aos outros. Como o homem ascendeu ao céu, como o homem é o substituto da humanidade, como o homem vive para fazer intercessão por nós, como o homem virá outra vez, com majestoso poder e glória, a fim de buscar os que o amam e para quem está preparando o lugar. Devemos alegrar-nos e dar graça, porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou. Atos 17, 30, 31.
Cristo levou sua humanidade para a eternidade. Acha-se perante Deus como representante de nossa raça. Quando nos achamos revestidos de traje de bodas de sua justiça, tornamos-nos um com Ele. E Ele diz a nosso respeito: comigo andarão de branco, porque são dignos disso. Apocalipse, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Jesus falou que todo aquele que vencer vai andar com Ele vestido de branco. Muitas cores eu gosto, mas uma das minhas cores prediletas também é o branco. Que maravilhoso! Todos andarão de branco com Jesus. A Bíblia diz que o número dos perdidos é como a areia do mar. É como a areia do mar. Mas a Bíblia fala também que os salvos também é uma multidão. Graças a Deus. Eu visitei uma igreja onde Samuel, meu marido, era membro. Eles sempre falam, eu acho muito bonito o jeito deles, são animados. Glória a Deus, glória a Deus. Na hora do amém, na oração, eles falam amém mesmo, né? Amém. E assim é feliz da vida, glória a Deus, né? Para encerrar, eu vou falar o que eu ouvi no Jornal Nacional. Talvez você, querido irmão, querida irmã, ouviu isso. Eu tinha acabado de mudar para a Flor da Vila, onde eu moro. E eu então ouvi um noticiário e eu achei interessante, eu anotei. Eu não vou esquecer, para eu não esquecer eu vou anotar, porque sabe como que é, né? Às vezes está falando, você vai falar algo aqui, ou você vai falar algo para alguém ou para a igreja, se não anotar, acaba esquecendo. E eu anotei para não esquecer. Jornal Nacional, Rede Globo, tá? 4/10/2011. 4/10/2011. Eu estava em casa, sozinha, às vezes não tem tempo de assistir, mas só vai escutando. Sabe como que é dona de casa, né? Cheia de compromisso, ainda trabalha fora, né? Eu trabalho, né? Já me aposentei, graças a Deus, né? Mas ainda trabalho, preciso, né? Ainda estou lá. Enquanto o seu Zé Corrêa e o Dr. Roberto me aguentar, eu estou lá ainda, né? Na verdade, eu quero sair. Mas eu estou lá por enquanto. E aí, eu estava assistindo o Jornal Nacional e eu ouvi. Olha só o que o jornalista falou. Eu anotei do jeito que ele falou, tá? Assim, ó. Disse o jornalista: a ciência descobriu nas galáxias fenômeno que eles não entendem. Ele não entende tudo o que isso significa. Eles não entendem o que estão vendo. A velocidade das estrelas explodindo, se separando uma da outra, se distanciando, dando espaço. Olha só. A ciência, os cientistas viram as estrelas, isso foi em 2011, explodindo numa velocidade imensa, que eles não conseguem entender. E aquela estrela explodindo, dando espaço. Dando espaço. Olha só o que ele estou dizendo, que eu anotei aqui, ó. A ciência só consegue entender 5% do que vê. Ele não vai entender o céu, o universo. O cientista, pecador, não vai entender. Não vai entender. 5% do que vê. 95% é um mistério. Para eles é um mistério. E para você, será que é um mistério? Para nós, será que é um mistério? Será que não é isso que Deus está fazendo para separando um espaço? A Bíblia diz que Jesus vai voltar com milhares e milhares de anjos sentados no trono. Será que não é isso que Jesus está fazendo? Separando um espaço para que Jesus venha buscar você e buscar a mim, para que Jesus venha buscar o salvo, para que Jesus venha buscar aqueles que já morreram, que Ele vai mandar o fôlego de vida e vai dar a vida àqueles servos deles que morreram. Será que não é isso que está acontecendo, que a ciência não entende? Eles só entendem 5%. Eles não vão entender o universo. Quem só entende o universo é Deus, é o Criador. Jesus entende, mas o ser humano não vai entender esse mistério, né? O cientista, ele não acredita na Bíblia Sagrada. Mas nós conhecemos, nós acreditamos na Bíblia Sagrada, né? Que nós possamos, cada dia da nossa vida, nos entregarmos a Jesus. E não temos dúvida que Jesus, Ele vai voltar. Em breve Ele vai voltar.
e que nós possamos estar preparados para irmos com Ele. Que Ele nos dê força e poder, porque nós sabemos que não é fácil. Quando vier uma perseguição, um sofrimento, Deus vai te dar poder a você e a mim, que Ele nos dê esse poder, para estarmos prontos para irmos com Ele. E se viermos a morrer, a descansar no Senhor, Ele mandará o fôlego de vida e vai ressuscitar os salvos para levar para o céu. E nós possamos estar prontos. Deus nos abençoe, abençoe a todos nós. Amém. Amém. Nós vamos encerrar com o hino 442. Grandioso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela mensagem maravilhosa que o Senhor deixou na Tua Santa Palavra. Amém. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor um dia vai voltar. E nós pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a estarmos preparados para esse dia. Amém. Se nós estivermos vivos, estamos prontos para irmos com o Senhor. E também se estivermos já descansando no pó da terra, que o Senhor nos ressuscite e nos leve para o céu. Amém. Tenha misericórdia de nós pecadores e nos dê esse poder, Senhor. Espere cada um de nós para nossos lares em segurança. Que os teus santos anjos estejam ao nosso lado, ao lado de nossos parentes e também ao lado de todo aquele que confia em Ti, Senhor. Amém. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.